céu produziu e a terra nutriu. O mais importante é o homem. A razão celestial está contida em nossa natureza. Confúcio. Hoje o mundo conhece Confúcio como uma saga chinesa que irradia serenidade e sabedoria. Mas a vida de Confúcio foi, na verdade, repleta de reveses. Numa época de caos e derramamento de sangue, ele nasceu de um trato entre seu pai e uma adolescente. Criado na pobreza, ele enfrentou duras adversidades e lutou para sobreviver. Sua aprovação o transformou no maior filósofo da China, obcecado por um plano radical para dar fim ao sofrimento do povo. Deixava claro que as regras do jogo eram inaceitáveis nessa época. Ele não se submetia à ordem política, ele queria transformá-la. Confúcio dedicou sua vida a lutar contra a ganância e corrupção, desafiando ricos e poderosos a mudar sua visão perversa. Sua missão o condenou a arriscados anos de peregrinação, sendo ameaçado de morte constantemente. Ele morreu achando que ninguém o ouvira, sendo que hoje milhões de asiáticos alcançam prosperidade seguindo seus ensinamentos. Ninguém fala sobre a China, mesmo hoje em dia, 2.500 anos depois, sem fazer especial referência a esse homem, Confúcio. Esta é a história de Confúcio, um homem. O homem que atingiu a sabedoria, mas lhe foi negada a felicidade. O homem que negou poder, mas alcançou a nobreza. Confúcio, palavras de sabedoria. China, 550 anos antes do nascimento de Cristo, uma antiga e avançada civilização. Gênios chineses haviam inventado a escrita, criado o calendário e estabelecido códigos de lei. Forjaram sofisticadas ferramentas em ferro e moldaram peças de bronze. Mas 500 anos antes de Cristo, o brilhante mundo chinês repentinamente mergulhou na escuridão. No sexto centenário antes de Cristo, a China atravessava um período de transição. A sociedade feudal, que mantinha certa ordem política e estabilidade social, começou a se desintegrar. O governo era fraco e quase inexistente. Um grande número de lordes feudais competiam entre si o domínio da China. Os resultados eram constantes lutas e um caos geral na sociedade. Nesses tempos conturbados e violentos, nasceu Confúcio. Ironicamente, o filósofo que um dia iria ensinar paz era o filho de Xu Yanho, um dos guerreiros mais temidos da China. Xu Yanho era um homem enorme, extremamente feio, mas muito forte. No final de sua conturbada vida, seu comandante, agradecido, o recompensou por sua lealdade. Nomeou-o governador da tranquila cidade de Zhou, a 560 quilômetros de Beijing. Em Zhou, o velho guerreiro se estabeleceu para ter um descanso confortável. Mas Xu Yanho detestava a solidão e seus sonhos que não foram conquistados. Com o passar dos anos, teve 9 filhas e um filho doente. E ainda sonhava com um filho saudável. Sua obsessão o levou a ter uma concubina chamada Shen Shai. Ela tinha 16 anos e ele 70.
Fanshai deu a Shu o que ele mais desejava na vida: um filho saudável. Quase certamente nascido fora do casamento. Mais tarde, este nascimento seria tido como um milagre. Segundo a história, a mãe de Confúcio teve um sonho e viu uma figura chamada Imperador Negro, que representa Deus. Segundo contam, quando ela acordou deste sonho, estava grávida. Apesar da importância da lenda, o recém-nascido era mais grotesco do que divino. Sua cabeça era enorme, seu nariz torto e as feições horríveis. Ele recebeu o nome Shu, que significa monte ou elevação, um pequeno morro. Segundo contam, sua cabeça tinha a forma de um morro e rebaixada onde seria a moleira, e com laterais proeminentes. Na verdade, o topo de sua cabeça assemelhava-se a uma coroa. Shu também recebeu o nome ancestral de seu pai, Kung. Anos depois, quando se tornou o professor mais famoso da China, passou a se chamar Kung Fu Tse, que significa Mestre King. 21 centenários após sua morte, missionários cristãos na China traduziram seu nome para o latim e se tornou Confúcio. Um nome que ficou mundialmente conhecido. Um nome do qual Mestre King nunca soube. Tragicamente, Confúcio nunca conheceu seu pai. Shu Lianhou morreu 3 anos após seu nascimento. Confúcio e sua mãe ainda se recuperavam da tristeza de sua morte quando sofreram outro doloroso baque. A família de Shu Lianhou cruelmente os rejeitou. Eles foram proibidos de assistir a seu funeral. O pai de Confúcio tinha uma grande família, mas não era um homem rico. E sustentar as filhas, um outro filho paralítico, abalaria as finanças. E presumo que, por mais feliz que estivesse com um filho saudável, as outras esposas e filhas não compartilhassem dessa felicidade. His older wives and his daughters did not share the same joy. Deserdados pelos parentes, Confúcio e sua mãe estavam ameaçados de morrer de fome. Deixaram seu pequeno vilarejo e foram para a cidade de Shufu, em busca de uma nova vida. Mas seu pesadelo apenas estava começando. Sem um tostão e abandonados pela família, eles chegam a Shufu, uma próspera cidade. Para o jovem e pobre Confúcio, a vida em Shufu foi dura. A comida era pouca. Sua mãe trabalhava arduamente plantando num pequeno pedaço de terra. E para sobreviver, Confúcio teria de trabalhar também. Ele provavelmente teve que fazer todo e qualquer trabalho que aparecesse, varrendo o chão, limpando casas dos outros, catando restos na feira. Mesmo tendo feito todo tipo de trabalho manual e estar em contato com a felicidade dos que o rodeavam, uma coisa era muito marcante nele: a incrível curiosidade para aprender. O seu insaciável desejo por conhecimento o distanciava das outras crianças pobres de Shufu, e sua mãe, reconhecendo esse desejo tão forte, o apoiava muito. Sua mãe, sabendo disso, tentou criar um ambiente na qual ele pudesse desabrochar,
não como simples estudante, mas tinha esperança que se tornaria um grande governante ou coisa parecida. Ela almejava um grande futuro para o filho. Feio, desajeitado e tímido, Confúcio tinha poucos amigos. Enquanto os outros praticavam lutas e outras artes de guerra, ele inventava seus próprios jogos sofisticados. Fazia teatro de antigos rituais com personagens que ele mesmo fazia de argila. O pequeno prodígio abandonava a cruel realidade do mundo e criava uma realidade serena de sua imaginação. Ao chegar à adolescência, seu apetite por conhecimento era voraz. Confúcio se debruçava incansavelmente sobre literaturas clássicas da civilização chinesa, aprendendo com as lições da história e se embevecendo com a eloquência dos poetas. Confúcio estava no caminho certo para atingir suas metas. Era incansável na tentativa de melhorar seu caráter. Ele dizia: não há tempo para parar de aprender. Só depois de fechar o caixão é que se pode dizer que parou-se de aprender. Only after you have closed the lid on the coffin can you say you have stopped learning. O intelecto de Confúcio desabrochava, mas a vida continuava cruel. Sua amada mãe faleceu. Confúcio sofreu muito com a perda da única pessoa que realmente se importava com ele. Estava então perante um doloroso dilema. Ele queria assumir a responsabilidade de enterrar sua mãe, e de acordo com antigos costumes, seria bom que ela fosse enterrada ao lado do marido, seu pai. Mas sua mãe nunca tinha lhe dito onde estava enterrado. Alguns vizinhos se apiedaram dele e lhe contaram exatamente onde o pai estava enterrado. E ele pôde enterrar sua mãe a seu lado. Com sua missão cumprida, Confúcio despediu-se do espírito de sua mãe. Ele chorou e tornou-se mais sábio. Ele sofreu golpes que teriam transformado a vida de qualquer jovem. O terror e o desespero da pobreza e a dor da rejeição. Mas Confúcio transformou os terríveis golpes que recebeu em lições poderosas de vida. Anos depois afirmou que atos nobres davam mais honra a um homem do que um nascimento nobre. O amor em família tinha mais valor do que o ouro. Sem sua mãe, Confúcio estava só no mundo e com poucas perspectivas para o futuro. Era filho ilegítimo e um órfão empobrecido. Sem contato com a família, sem ajuda financeira aos menos afortunados. Quando se olhava, via apenas um gigante feio. De acordo com a lenda, Confúcio media 2 metros de altura. Na verdade, devia medir 1,80 m. Mas na China antiga, mesmo medindo 1,80 m, Confúcio devia ser o mais alto dos homens. Confúcio só tinha uma vantagem na vida: era extraordinariamente inteligente. Mas de que adiantava ser inteligente numa terra onde só a força bruta imperava? A China estava no caos. Os cruéis guerreiros buscavam poder a qualquer preço e escravizavam os cidadãos comuns. O futuro de Confúcio parecia pouco promissor, mas eis que o destino lhe sorriu de uma maneira surpreendente.
No 6º centenário a.C., a cidade de Xufu, onde Confúcio morava, era a capital de Duxi de Lu, um dos muitos pequenos estados da China que frequentemente brigavam entre si. Oficialmente, Lu era governada pelo duque herdeiro, mas na realidade, o duque era um importante marionete. Por muitos anos, Lu foi governada na realidade por 3 famílias notórias, um trio de déspotas. Uma dessas famílias percebeu o grande talento do gigante Confúcio e lhe deu um emprego, supervisionando um celeiro. Seu primeiro trabalho foi mais importante do que parecia. Na China antiga, grãos eram usados como dinheiro. Mas ele estava grato pelo emprego depois de tantos anos de pobreza, mesmo não concordando com seus patrões. Aos 19 anos, Confúcio se casou. A identidade de sua esposa continua um mistério, até seu nome desconhecido. Só sabemos que teve um filho e depois outras crianças, e parece que seu casamento foi meio conturbado. Sabemos que Confúcio, além do filho, teve pelo menos uma filha, pois encontramos alguma coisa mencionando o casamento dessa filha com um de seus discípulos. Alguns acham que ele teria mais uma filha, mas muito pouco se sabe de sua mulher. Aliás, existe uma lenda, não sei se é confiável, que diz que Confúcio e sua esposa eram divorciados. Pelo que sabemos, parece que eles não se davam muito bem. Mesmo infeliz no casamento, Confúcio continuou trabalhando no celeiro e assim sustentando sua família. Mas com 30 anos, começou a achar sua vida entediante. Sonhava em ser um grande estadista, pondo fim às guerras e ao sofrimento do povo, restaurando a paz e a justiça em sua terra. Muitos queriam desistir de tudo, se tornarem ermitões à procura de sua espiritualidade, querendo esquecer o mundo lá fora. Confúcio disse: não posso andar com pássaros e bestas. Sou um ser humano, vivendo entre outros seres humanos. Sua escolha estava feita. Tornou-se um ativista. Caçando livros nas bibliotecas de Xufu, ele devorava os livros de história e poesia clássica, pesquisando o passado da China e procurando a chave do futuro da China. Finalmente proclamou uma chocante ideia radical. Quando o povo é educado, a diferença de classes desaparece. Para Confúcio, educação não era uma coisa a ser feita até uma certa idade. Educação era o sentido da vida. Confúcio acreditava que as pessoas se tornavam melhores quando educadas. Ele não estava interessado em classes sociais. Não estava interessado na diferença entre as pessoas que tinham dinheiro e as que não tinham. Se os filhos de imperadores e príncipes não têm qualidade, deveriam ser reduzidos ao nível de pessoas comuns. E se os filhos do povo têm qualidade, deveriam subir ao nível dos comandantes. Confúcio fundou uma escola que aceitava pessoas de todas as classes sociais, até os que não pertenciam à nobreza. Essa era uma medida inovadora. Ninguém antes havia feito isso. Por isso é considerado o maior dos professores, não só na China, mas por toda a Ásia Oriental. Na fantástica escola de Confúcio, alunos pobres, mas inteligentes, estudavam lado a lado com os alunos de famílias abastadas, esquecendo as diferenças sociais, forjando novas ideias de justiça e verdade.
Com uma convicção formada na adolescência, ele compelia seus estudantes a serem o que ele chamava de ser superior. Uma aristocracia de caráter nobre e não de berço nobre. Qualquer um pode ser um ser superior. É só preciso querer. Confúcio. Não era uma decisão fácil. Confúcio exigia absoluta honestidade, rigoroso autocontrole e extrema virtude de todos aqueles que o seguiam. Um ser superior pensa no que é certo. Um ser comum pensa no que pode tirar vantagem para si. Um ser superior exige muito de si. Um ser comum exige muito dos outros. Um ser superior aceita seu fardo com serenidade. Um ser comum está sempre cheio de reclamações. Confúcio. Com o passar dos anos, sua fama foi crescendo. Discípulos vinham de toda parte. Tornou-se obcecado com sua missão, cada vez mais distante de sua família e cada vez mais devotado aos seus alunos. A realização de seu sonho parecia tão perto. Mas restava um grande desafio. Para mudar os rumos da China, teria de chamar a atenção dos governantes. Precisava ter poder político. Ano após ano, procurava ser ouvido pelos poderosos de Lu. Ano após ano, ele recebia elogios, mas nenhum lhe dava uma posição política. Enfrentando o fracasso, Confúcio precisou pôr em prática a sua filosofia. Calmamente, ele passou anos promovendo a sua ideia do ser superior, do homem superior. Por volta de 501 a.C., com 50 anos, parecia-lhe que o poder que tanto almejava nunca chegaria. Mas, de repente, tudo mudou. As três famílias que detinham o poder em Lu brigavam muito entre si. O Duque Ting, o mais novo de uma das famílias, percebeu que, contratando Confúcio como seu consultor, poderia resgatar a autoridade perdida. Pediu a Confúcio para abandonar o magistério e segui-lo. Confúcio ficou radiante. Era a sua chance de fazer um mundo melhor e talvez transformar o Duque Ting no salvador da China. Com o tempo, o Duque Ting promoveu Confúcio a governador de Lu. Até que, enfim, ele tinha o poder nas mãos e podia pôr em prática suas ideias. Hoje, algumas de suas reformas nos parecem estranhas, como homem e mulher teriam que andar em lados contrários da rua. Mas outras eram maravilhosas, como crianças pobres e idosos recebendo comida paga pelo Estado. Como ele mesmo dizia, Confúcio estava séculos à frente de seu tempo. Qualquer um pode julgar um crime tão bem quanto eu, mas o que eu quero é corrigir os motivos que levaram esse crime a ser cometido. Confúcio. O que ele desenvolveu foi uma ideia de como se tornar mais humano, como uma série de círculos concêntricos. Você começa com a pessoa, depois a família, e em seguida os vizinhos, a sociedade, a nação, o mundo e o além. O relacionamento amoroso de uma família irradia amor pelas cercanias. Sua bondade torna-se a bondade da sociedade. Confúcio. Os pensamentos de Confúcio não cabiam na época em que viveu. Ele propagava o humanismo, a caridade. Ele dizia, não faça aos outros o que não quer que façam a ti. Dizia também que se deveria dar educação e conhecimento aos necessitados, em vez de os ignorar ou subjugar. Era uma teoria de sociedade baseada nas pessoas. Or subjugating them. It was a theory of society based upon the people. Confúcio obteve resposta com suas brilhantes regras.
Disse que enquanto era governador de Lu, as ruas eram seguras, crimes quase não existiam. Comerciantes não mais tentavam enganar os seus fregueses. Comenta-se que durante seu governo extraordinário, seu rosto brilhava de alegria. Seu sonho estava se realizando. Ele estava mudando a China. Mas seu sucesso e suas ideias radicais o transformavam em alvo de inimigos poderosos e perigosos. Temendo seu poder, as 3 famílias de Lu se uniram contra ele. Perceberam que era um reformador perigoso e precisava ser detido. Foi preparado um complô contra Confúcio. Procuraram pelos seus domínios as moças mais lindas e as mandaram como presente, não para Confúcio, mas para o Duque Ting. Como os conspiradores esperavam, o Duque Ting começou a passar os dias e as noites entretido com o presente que seus inimigos haviam mandado. Esqueceu-se de Confúcio e de suas reformas. Atônito e humilhado, Confúcio levou seus discípulos para longe de Lu. A lenda conta que ao deixar sua casa, ele cantava uma triste canção. As canções das mulheres me frustraram. Os sorrisos delas me roubaram. E agora vagueio até o fim da vida. Confúcio. Com os sonhos destruídos, ele anda pelas estradas da China à procura de um príncipe que seja merecedor de seus conceitos de pôr fim ao sofrimento e trazer a paz ao mundo. Em 497 a.C., os inimigos de Confúcio o obrigaram ao exílio. Tinha então 54 anos, uma idade em que a maioria dos homens acharia tarde para começar uma peregrinação. Mas Confúcio não era um homem comum. Pelos 13 anos seguintes, ele andou por todo o leste da China procurando por um monarca que quisesse escutá-lo. Pelos lugares em que ele e seus discípulos passavam, testemunhavam o terrível sofrimento dos camponeses, esmagados pelos altos impostos, esquecidos pelos governadores e sendo exterminados por exércitos invasores. Por onde andasse, via as provas da triste decadência da China. Em certa ocasião, encontrou uma mulher chorando com a perda do marido e do filho. Eles haviam sido devorados por um tigre. Confúcio e seus discípulos perguntaram: já que existe um tigre tão feroz, por que continuam a viver aqui? Por que não se mudam para outro lugar? E a mulher respondeu: se eu me mudar, posso encontrar um governo mais opressivo ainda. Foi quando Confúcio virou-se para seus discípulos e disse: isso é verdade. Um governo opressor é pior que um tigre faminto. Seu coração era do povo, mas sua cabeça continuava junto aos governantes. Ele sabia que somente a nobreza tinha o poder de pôr fim ao sofrimento do povo. Se pelo menos ele pudesse convencê-los a fazer alguma coisa. Os ministros poderiam implantar as ideias de Confúcio,
e assim servir de modelo para o povo. Seria como uma reação em cadeia. Primeiro você consegue a adesão dos governadores, depois dos ministros e depois das pessoas comuns. Infelizmente para Confúcio, essa adesão não era desejo dos nobres. Confúcio era um homem de visão. Governantes naquele tempo não eram homens de visão. Queriam se divertir o máximo possível, expandir o máximo possível seus territórios e seu poder. Governante após governante ouviam Confúcio e depois o despachavam. Obstinadamente ele guiava seus discípulos com a esperança de que o próximo lorde que visitasse o ouviria e se tornaria o salvador da China. Mas ele só encontrou ressentimento e humilhação. Seria ele mesmo o culpado? Antigas escrituras chinesas retratam um Confúcio muito diferente daquele que imaginamos hoje. Mas ele não retraiu. Certa vez, um senhor de mais idade estava deitado meio esparramado num tapete, com suas vestes em desalinho. Confúcio tocou com sua bengala e disse: "Quando jovem, você nada fez. Quando estava na meia-idade, você não nutriu sua família. E agora, como um velho, não sabe a hora de morrer. Você, senhor, é uma desgraça." E deu-lhe uma bengalada. Durante suas peregrinações, Confúcio conheceu outro filósofo famoso, o místico Lao Tse, fundador do taoísmo. Lao Tse avisou-o do perigo de dizer tudo o que pensa. Lao Tse lhe disse: "O seu problema, senhor, é que sua inteligência o possibilita fazer uma avaliação crítica das pessoas. E quando faz isso, traz perigo para si." As palavras de Lao Tse eram proféticas. Nas suas longas peregrinações, Confúcio, com sua maneira de falar, alinhou muitos inimigos. Seu radicalismo pôs sua vida em perigo. Certa ocasião, foi obrigado a viajar disfarçado pelos domínios de um lorde que o jurara de morte. Escapou por pouco. Mas não foi seu único encontro perigoso com a morte. Em outra ocasião, atendendo ao convite de um lorde, foi interceptado no caminho por oficiais de um lorde rival. Ele e seus discípulos foram cercados e durante algum tempo ficaram sem comida e água. Os discípulos começaram a ficar desesperados. Mas Confúcio cantou, deu palestras, fez brincadeiras. Ele estava de muito bom humor. Finalmente foram resgatados por tropas amigas. Mas a maior parte da elite de governantes não o ameaçava. Fazia coisa pior. O ignorava. Em 484 a.C., 13 anos após ter deixado a cidade de Lu, Confúcio ainda vagava à procura da salvação da China. Tinha agora 67 anos. Como seu pai, enfrentava o fim da vida sem ter alcançado o que tanto almejava. E nesse mesmo ano, recebeu uma notícia estarrecedora. Um antigo discípulo, agora oficial em Lu, convenceu seus governantes a convidar Confúcio a voltar para casa. Suas peregrinações chegaram ao fim. Retornou a Chufu na esperança de uma última chance para moralizar a China.
Após vagar pela China por 13 anos, Confúcio chega a seu lar em Shufu, esperando ganhar um alto posto governamental. Apesar de anos de desapontamento, ele ainda tinha esperança de que alguém precisasse de seus ensinamentos. Lá chegando, foi imediatamente convocado pelos generais. Um deles queria saber como encontrar oficiais honestos. A resposta de Confúcio foi simples e direto ao ponto. Seja honesto com você mesmo. Os governantes de Lu nunca deram um cargo a Confúcio. Sem esperança, ele se refugiou em sua biblioteca, editando poemas e história que ele tanto amava, consolando-se com seus livros. Mas sabia que seu sonho dourado nunca aconteceria. Do seu refúgio, ele assistia à pungente decadência ainda mais sofrida e mais sangrenta do que antes, e que duraria por muitos séculos. O povo afundava cada vez mais na miséria. Nenhuma família o consolou. Há muito estava separado da mulher. Sua filha estava casada. Seu filho era preguiçoso e odiava aprender. Quando morreu cedo, Confúcio o enterrou com o ritual correto, mas com poucas lágrimas. Na velhice, seus alunos foram sua família e seu conforto. As escrituras dizem que ele tinha 3.000 discípulos, mas na verdade apenas 72 eram seguidores devotos. Com o passar dos anos, um estudante em particular tornou-se seu favorito, Yan Hui, pobre mas muito inteligente. Ele dizia que Yan Hui estava sempre alegre, embora muito pobre, com muito pouco para comer, morando numa pequena casa de viela. Estava sempre contente. Então, felicidade na pobreza e amor ao aprendizado eram coisas que Confúcio apreciava. Talvez Confúcio gostasse tanto de Yan Hui porque este lhe lembrava sua própria infância. E tranquilizava-se, sabendo que Yan Hui continuaria seu trabalho. Mas aos 41 anos, Yan Hui adoece e vem a falecer. Após uma vida inteira de autodisciplina, o grande mestre esmoreceu e chorou. Quando Yan Hui morreu, Confúcio disse: "Os céus se voltaram contra mim." Quando Yan Hui foi tirado de Confúcio, o discípulo em quem Confúcio havia investido tanto, não havia mais nenhum horizonte para ele. The horizons were wiped away for Confucius. Após a morte de seu favorito, Confúcio entra em depressão profunda. Em sua mocidade, renegava os que fugiam do mundo e se refugiavam nos céus. Na velhice, reconheceu os limites do ser humano. Agora, eu sei que o céu tem vontade própria. Confúcio. Em 479 a.C., aos 73 anos, o grande pensador chinês morreu. Suas últimas palavras foram amargas. Que nenhum governante diga que me tinha como mestre. Ele morreu achando que era um fracasso.
acreditando não ter influenciado a China, o que é um paradoxo, pois o confucionismo tornou-se o pensamento e a filosofia dominante da China e regiões adjacentes por séculos. Of China and the surrounding regions for so many centuries. Como todo grande pensador, Confúcio escrevia pouco. Mas seus ensinamentos não morreram com ele. Viveram na mente de seus discípulos. Dois 2.500 anos após sua morte, Confúcio continua a influenciar mais pessoas do que poderia imaginar. Milhões prosperaram com seus ensinamentos, que acreditam como ele em trabalho árduo, educação e capacidade de obter sucesso. E até hoje, o espírito de Confúcio é inspiração para reformadores corajosos que lutam contra o derramamento de sangue e tirania na China. Depois da tragédia de Tiananmen, muitos intelectuais chineses perceberam que a tradição de Confúcio era um meio para sua própria identidade intelectual, para seus protestos, até um meio para entender valores ocidentais, como direitos humanos, liberdade, igualdade e assim por diante. Acho que seu legado é importante, pois trata o ser humano como ser humano. O ser humano é importante porque ele pode se aperfeiçoar. Podemos nos fazer, criar nosso futuro. Quando tinha 15 anos, meu coração queria aprender. Aos 40, sabia exatamente onde ia. Aos 60, podia reverenciar uma verdade inabalável. Aos 70, podia seguir os desejos de meu coração e não transgredir o que era correto. Confúcio.